Olá, sou o professor Cristian Fernando de Souza e leciono História na rede pública do Estado do Paraná. Para darmos início à nossa aula, o nosso material de apoio e o que usaremos no dia de hoje para a aula do sexto ano, para as turmas do sexto ano do ensino fundamental, será o nosso bom e velho livro didático. Hoje falaremos sobre o Império Egípcio. Este povo, conhecido também como os povos antigos, a formação dos povos antigos. Mas para podermos tratar, para podermos entrar no Império Egípcio, precisamos entender como nós, enquanto seres humanos, evoluímos até este momento. Então a nossa introdução será através da formação desses povos. Na antiguidade, quando estudamos esses povos, vemos que eles acabam evoluindo com o passar do tempo. E essa evolução se dá, primeiramente, como povos conhecidos como povos nômades ou caçadores e coletores. Professor, mas o que significa isso? Eu te explico, meu querido aluno. Quando falamos dos povos nômades, que são caçadores e coletores, estamos falando de povos que acabam indo para uma localidade, para uma região. E ao chegarem nessa região, consomem todas as riquezas naturais. Se alimentam dos frutos. Acabam abatendo os animais. Pescam os peixes disponíveis nos rios. E com isso, depois de se alimentarem, depois de eles caçarem e coletarem tudo daquela região, eles passam para uma outra. Quando isso acontece, chamamos isso de povos nômades. Povos que não têm moradia fixa e, portanto, eles se mudam. Com o passar do tempo, com a observação natural, através dos pássaros, dos animais, as mulheres que andavam nesses grupos observaram que, guardando aquela semente que elas deixavam do fruto, elas poderiam retirar essa semente e plantar em outro lugar. Quando elas têm este detalhe, este feeling de guardar as sementes e levar para uma outra localidade e plantar, nós dizemos que nesse momento histórico nós dominamos a agricultura. Com o domínio da agricultura também teremos os animais sendo domesticados. Então, em história, vemos que primeiro passo, povos nômades acabam por tirar tudo que existe numa localidade. Com o passar do tempo, dominamos a técnica do plantio, começamos a domesticar os animais e, portanto, agora somos povos sedentários. Professor, meu médico disse que sou sedentário. O que seria isso? Ora, é fácil de explicar e realmente seu médico deve ter dito que você está se tornando muito sedentário. A diferença do sedentário para o nômade é que o nômade ele precisava, para se alimentar, ficar se mudando de local. Hoje, nós não precisamos para ter o nosso alimento, nós não precisamos nos mudar. Mudamos porque queremos, mas nós conseguimos extrair do ambiente onde estamos o nosso sustento. Então, por isso, somos povos sedentários. Sedentários é aquele que fica em determinado local. Ele fixou moradia. Ok? Moradia. Ok? Então vamos ver que através da história, alguns povos acabaram se formando, alguns povoados, eles vão se formar, eles vão em busca de regiões onde tem água potável. Uma dessas regiões se encontra no nordeste da África, do continente africano, aonde lá passa um rio com o nome de Nilo. No decorrer deste rio Nilo, alguns povoados vão acabar se resguardando, se mantendo nessas regiões. Esses povos agora sedentários acabam se formando ao longo do rio Nilo.
Quando pegamos um mapa antigo, veremos que existe uma divisão entre Antigo Egito, entre Alto Egito e Baixo Egito. Tudo isso quando falamos do Antigo Império Egípcio, certo? Nesta formação de Baixo e Alto Egito, aonde a característica do Alto Egito é uma região mais montanhosa e o do Baixo Egito mais próximo à foz do Rio Nilo. Não muito distante dali, para vocês entenderem como é importante a água nesse momento da história, temos uma outra região, não muito distante dali, conhecida como Mesopotâmia, aonde alguns povos também vão se formar com o passar do tempo, com a observação natural, através dos pássaros, dos animais. As mulheres que andavam nesses grupos observaram que, guardando aquela semente que elas deixavam do fruto, elas poderiam retirar essa semente e plantar em outro lugar. Quando elas têm este detalhe, este feeling de guardar as sementes e levar para uma outra localidade e plantar, nós dizemos que nesse momento histórico nós dominamos a agricultura. Com o domínio da agricultura também teremos os animais sendo domesticados. Então, em história, vemos que primeiro passo, povos nômades acabam por tirar tudo que existe numa localidade. Com o passar do tempo, dominamos a técnica do plantio, começamos a domesticar os animais e, portanto, agora somos povos sedentários. Professor, meu médico disse que sou sedentário. O que seria isso? Ora, é fácil de explicar e realmente seu médico deve ter dito que você está se tornando muito sedentário. A diferença do sedentário para o nômade é que o nômade ele precisava, para se alimentar, ficar se mudando de local. Hoje, nós não precisamos para ter o nosso alimento, nós não precisamos nos mudar. Mudamos porque queremos, mas nós conseguimos ficar fertilizada. Quando temos uma área fertilizada, quer dizer que é uma área melhor para o plantio. Teremos nesse momento, então, quando se encerra o período das cheias do Rio Nilo, as águas voltam à sua calha natural e após isso nós vamos ter um período de se plantar, aonde conseguimos ter muitos cereais plantados na região do Nilo. Com isso, com essa riqueza se formando, como são sociedades na antiguidade, chamamos de sociedades hídricas. Por que, professor, sociedades hídricas? Porque a água é fundamental no processo. Não muito distante dali, se estamos falando do Nordeste da África, um pouco mais ao lado, teremos uma outra civilização também se formando ao mesmo tempo. Conhecida essa civilização como civilização da Mesopotâmia. Mesopotâmia, uma diferença da região da Mesopotâmia para a região do Egito é que no Egito temos um rio, o rio Nilo. Na Mesopotâmia, que em grego quer dizer entre rios, temos rio Tigre e rio Eufrates. E na formação desses dois rios temos povoados se formando. Mas não é o objetivo da nossa aula de hoje. É só para entender como as sociedades antigas se formam próximos aos rios. Voltando à nossa região do Egito e do rio Nilo. Quando esses povos ali se formam, nós chamamos esses pequenos povoados de nomos. Os nomos vão se formando como delimitamos de Alto Egito e Baixo Egito. Na região do Alto Egito, alguns desses nomos acabam tendo destaque. Um deles, um chefe tribal, que tem por nome de Nemés, acaba conquistando algumas áreas em volta a que ele tinha liderança. Não contente, Nemés acaba também conquistando as áreas conhecidas como Baixo Egito.
E se não olharmos no mapa, antigamente tínhamos uma divisão de Alto e Baixo Egito, agora não temos mais. Temos um império se formando, temos o Império Egípcio.